Oi, eu sou a Sueli Carneiro. Eu sou a Neca Setúbal. Esse é o Escute as Mais Velhas, o podcast da Fundação Tite Setúbal, produzido pela Rádio Novelo. Aqui a gente visita a trajetória de mulheres emblemáticas e entende o que fez delas símbolos da luta pelos direitos no Brasil. E a nossa conversa de hoje é com a empresária Luísa Trajano. Luísa Trajano foi uma mulher pioneira na defesa das mulheres nas empresas brasileiras. A Luísa foi pioneira ao implementar políticas de ação afirmativa dentro do setor privado. Quem é Luísa Trajano? Primeiro, eu sou uma pessoa muito do fazer, eu não sou muito de uma pessoa que fico parando para intelectualizar. Eu sinto muito, eu sou uma pessoa que intuo, que estou inteira nas coisas e de repente eu estou fazendo e muitas vezes as pessoas nem entendem o que eu estou fazendo e aí eu paro um determinado tempo para poder me explicar o que eu estou fazendo. Eu sou muito ativa, assim, eu sou uma pessoa que não tenho muita dó de mim mesmo. Eu fui criada com uma família de mulheres fortes, isso me ajudou já há muitos anos, então assim, eu não tive que lutar para ter uma voz na família, coisa que não era natural da nossa era. E também eu fui filha única, minha tia não teve filho, então eu também tive uma autoestima boa, ao mesmo tempo que sentia falta. Isso me ajudou muito a ser uma pessoa muito questionadora, mas no sentido de buscar alternativa. Então, assim, eu aprendi que o confronto era importante logo cedo e muito inquieta, sabe? Assim, eu estou sempre querendo mudar de ciclo, fazer. E sou uma pessoa que tenho muita saúde física, eu sinto pouca dor. Aí minha filha falou, eu não sei se isso é bom ou ruim, porque você vai indo, você vai indo. Então, assim, a natureza me ajudou em muitas coisas também. Isso me ajudou muito a me sentir mais jovem, apesar que a idade vai chegando. Comecei a trabalhar muito cedo por opção, fui incentivada por isso. Isso também me ajudou a amadurecer um pouco mais. E sou uma pessoa apaixonada pelo Brasil. Mas não é aquela paixão que não vê nada que é errado. É uma paixão de ter gostado de nascer aqui, de ter gostado de ser brasileira, de ter gostado de ter nascido em Franca, de ter assumido. A minha família veio de lugar simples, de falar porta, portão e de muito novinha entrar nesse mercado competitivo meu e não ter tentado querer ser masculina. Eu não uso calça comprida até hoje para trabalhar porque eu queria ser feminina numa época que as mulheres tinham que assumir. Então, assim, eu gosto de ser eu, mesmo com todas as dificuldades que tem. Eu consegui chegar até agora sem pôr carcaça e coisa para conseguir chegar onde eu cheguei. Eu acho que isso ajudou muito e também tenho muita fé. Sou uma pessoa de muita fé. Você disse em outras entrevistas que é feminista desde os 10 aninhos. Como que foi a constituição dessa criança já, essa menina tão nova? Eu não sei nem te responder. Tão libertária. Eu não sei se eu era feminista, porque eu não tive que lutar muito pela mulher ter uma posição. Mas eu sou indignada com a injustiça, com a discriminação, muito novinha. Eu tinha 12 anos de idade, eu lembro, a minha mãe tinha muita inteligência emocional. E eu fui estudar nos colégios de freira e eu já questionava assim, por que não tinha pessoas diferentes, por que não tinha bolsa, não usava nem a palavra bolsa. A minha mãe falava, transparência demais é falta de educação, cuidado. Então, assim, eu já era questionadora dessa injustiça. Eu não sei se foi uma família com muitas mulheres fortes, que os valores eram outros. Me deu liberdade para fazer. E uma coisa que me ajudou depois de 12 anos, eu trabalhei muito com o público, e um público de todos os níveis possíveis, porque eu fui vendedora na loja há muitos anos. Eu aprendi muito o que é empatia. Conta um pouco essa sua trajetória no Magazine Luiza para as pessoas entenderem. Primeiro o Magazine Luiza chama Luiza não é por causa de mim. A minha tia tinha sido vendedora há muitos anos e eu chamo Luiza por causa dela. E ela conseguiu se sobressair muito e também não culpava os patrão. Pelo contrário, ela sempre era agradecida de ter tido uma oportunidade. Né? Mas ela tinha pouca inteligência emocional por um único aspecto. Ela sempre foi a primeira vendedora, sempre ela conseguiu tudo
e ela achava que todo mundo tinha que ser igual a ela. Então eu lutei muito para que ela entendesse que as pessoas não eram todas iguais a ela, que precisava dar curso, que precisava ensinar, porque ela sempre foi uma mulher muito inteligente, muito trabalhadora, muito esforçada, mas eu tive uma mãe que tinha muita inteligência emocional. Então, assim, acho que eu tive esse equilíbrio desde menina que me ajudou muito. Uma pessoa que não tinha crise, que trabalhava e era grata, mas que enxergava longe, e uma pessoa que tinha muita inteligência emocional. Você diz também que você foi criada para não ser perfeita, melhor. Então, como é que é errar isso? Como é que isso então, foi assim, na sua eu fui criação criada para ter também? muita responsabilidade. Mas eu não fui criada assim, você tem que ser a primeira aluna, você tem que ser a primeira na natação, você tem que ser a primeira em tudo. Isso ajuda muito, principalmente a gente sendo mulher, porque a gente desafia muito a gente mesmo, eu não posso errar. Então, assim, isso acho que me ajudou muito também, porque quando você não é perfeita, você é um ser em construção. Isso me ajudou muito na minha vida profissional e na vida pessoal. A Magazine Luiza é uma empresa que é considerada das empresas que melhor acolhem as mulheres, né? É um paradigma, né, de conforto para uma trabalhadora, né? Como foi construído isso? Primeiro é mulheres, mas eu sou mais feminista do que a minha tia, eu acho. Eu tive um olhar muito voltado para isso desde sempre. E também eu sou muito intuitivo, eu acho que foi mais por intuição do que tudo. Mas, de repente, Sueli, eu percebi que a gente tinha algumas dificuldades para ter mais mulheres em poder. Por exemplo, aonde sai mais liderança para crescer é quando você entra vendedor, caixa, e depois você passa a ser gerente em treinamento e depois você passa a ser gerente de uma loja, aí você vai para supervisor. E aí eu comecei a perceber que quando a gente estava reunido, já maior a empresa, com os gerentes em treinamento, nós tínhamos 20%, 30% de mulheres só. Então, o que acontecia? Essa pirâmide ia ficar cada dia mais anexada. Então, eu comecei a perguntar por que será que isso está acontecendo, o que pode ser feito. E aí, eu luto para cada quarteirão desse país ter uma escola pública em regime integral, porque tem que ter isso. Então, enquanto eu luto para isso, que eu acho que é o certo, a gente tem um cheque-mãe que a gente dá há mais de 20 anos. Ninguém dá nada para ninguém, porque lá tem que dar resultado, mas não é amarrado a resultado. Porque eu percebi que para mim era fácil sair para trabalhar, porque eu podia ter uma estrutura em casa. Então eu falei, vamos criar um cheque-mãe para que a gente possa, conforme a cidade, isso facilitou muito para o filho até 10 anos e 11 meses. Isso foi o primeiro grande salto nosso, mais simples, sem falar em liderança, para que a mulher pudesse trabalhar. Isso ajudou as mulheres a se libertar um pouco, porque independente de tudo, no fim do mês, elas tinham aquele salário que dava para pagar a vizinha, a mãe, até a mãe, Sim. A sogra. Por isso que a gente não exigia recibo, não existia nada. Então, acho que foi a grande abertura e que representou muito pouco da folha de pagamento. Depois, eu percebi que estava pouco saindo para gerente em treinamento. Então, automaticamente, eu ia pegar o fundo. Aí eu comecei a perceber que, por que isso? Porque elas têm que ficar 6 meses rodando lojas, rodando locais, para poder fazer o treinamento prático. Para subir na carreira. Para subir, para dar um salto maior na carreira. Sim. Aí a gente falou, bom, o que nós podemos fazer? É deixar 100 quilômetros de distância e facilitar que elas voltem todo fim de semana e dobrar o cheque-mãe. Então, elas, quando saem em treinamento, elas têm dobrado o cheque-mãe. Isso já há muitos anos. A ponto, essa última turma agora tinha 65% de mulheres. É capaz de eu ter que fazer cheque pai. Eu brinco, cota papai. Agora tem desigualdade mesmo de gênero, mas é contra o masculino. Nossa, eu até assustei. Foi muito interessante. São pequenas atitudes que não representam custo, que você paga para poder ter mais mulheres, que isso é muito bom para o negócio, não é ruim. E faz muita diferença para as mulheres. E aí eu aprendi isso, Neca,
Porque você, como eu acredito como a Sueli também, era muito convidada para ser a única do conselho por a gente ser mulheres. Sim. Por exemplo, eu fui no Comitê Olímpico a única mulher. Todo lugar, eu não quero ser a única. Eu vi o tanto que a minha presença, com o meu jeito, eu tenho certeza que vocês também, equilibrou o conselho. A gente trazia à tona coisa que muitas vezes eles falavam nos bastidores, não tinha coragem de fazer, pelo modo tão mecânico que o homem foi criado. Você não pode falar que não sabe, você não pode falar que está doente, as famílias, eles foram criadas numa gestão muito mecânica. Então eu comecei a observar o tanto que era importante o papel de uma mulher. Foi aonde há mais de 18 anos que eu sou a favor de cota. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Gente, o que eu já levei paulada por causa disso. Então, contando outras pauladas que você já levou, conta pra gente, né, que você foi pioneira na criação de ação afirmativa no processo seletivo da Magalu para trainees negros e que você levou muita paulada. Conta pra gente como foi esse processo, a ideia. E um pouco depois, assim, como você vê isso o eu estou falando disso? Assim, de gerente em treinamento, vai para gerente de loja, mas demora mais de chegar para diretor, alto nível. E a gente começou a perceber que nós tínhamos muitos negros, mas pouco negros e negras em alto nível. E a forma do Magazine de varejo para chegar mais alta é através do programa de trainee. Aí, durante os anos de 2016, 2017, 2018, eu falava para a 99, que era a empresa especializada em pegar. Não conseguimos pegar nenhum negro. Aí eles falavam assim, de 20. Ai, Luísa, chegou, não ficou. Ai, não foi. E cada hora era uma desculpa. Aí veio a ideia de falar, vamos fazer um trainee só para negros, já que não consegue há 3 anos trazer negros para cá. Chamamos o Lázaro Ramos, a gente tem um veículo interno que fala com 40 mil pessoas. O Lázaro Ramos vai entrar e nós vamos avisar a equipe que nós vamos fazer, dessa vez o nosso trainee é só para negros. E ele falou com a equipe, nós colocamos o livro à disposição e quando foi à noite, ele chamou a assessoria de imprensa dele e mandou uma nota para o jornal. Tão natural para nós, era uma coisa assim. Então, e a partir daquela sexta-feira à noite, durante uns 15 dias, nós fomos assim, agredidos de todas as formas possíveis, inclusive com promotoria me chamando para dar explicações. Mas eu já sei que você mudar paradigma e crenças limitantes, você paga um preço muito alto. E eu resolvi pagar, mesmo que isso prejudicasse a empresa, me chama de esquerda, porque eu sou a favor da Bolsa Família e eu vou para o sertão, é meu espírito desde cedo. Mas assim, eu fui levando isso muito bem. Aí, mas o Frederico assustou muito o nosso CEO, porque era assim, foi muito agressivo. Foi muito agressivo. E aí, no domingo à noite, eu achei legal a posição dele, ele nem me ligou. Ele mandou uma carta educadamente para a imprensa dizendo que as pessoas podiam entender que ele estava querendo mudar o Magazine Luiza e que ninguém era obrigado a fazer isso na sua empresa. E que ele ia continuar fazendo. E apareceu 21 mil pessoas, porque nós abrimos para o Brasil todo. Nossa. A gente facilitou a vinda deles para morar em São Paulo, que a nossa sede para trainee é São Paulo. São Paulo. E o mais importante que eu tenho a contar, que quando fica 30 para selecionar 20, todos os diretores executivos, nem sou eu, uns 5 ou 6 entrevistam um por um, para poder eliminar os últimos 10. E um dia ele chegou na minha sala e falou, você sabe que tem hora que eu tenho que desligar o vídeo? Ele falou. E ele é um menino mais racional, mais técnico, né? Não sou eu, assim, que... Ele falou, porque eu estou impressionada com o nível deles. Nós não vamos precisar abrir uma exceção, a não ser que nós já abrimos, que é de 24, nós levamos para 26 anos, para dar mais oportunidade. E a gente achou que ia ter que dar inglês, reforçar. E a maioria estão desempregada ou ganhando 30% a menos. E assim foram os outros diretores que entrevistaram. Nós não tivemos abertura de nada para que eles pudessem entrar. Era o mesmo teste que era dado pela 99, foi dado. E é surpreendente o nível que nós trouxemos de gente do Brasil inteiro, mulheres, homens e tal. Mas eu acho que o nosso movimento
mexeu com o mundo todo, porque o que a gente recebe, me explica como você fez. Então, a gente recebe prêmio por isso e pela vacina no mundo inteiro. Então, assim, você teve muita chateação, teve gente que falava, nunca mais eu entro dentro da sua empresa. Mas teve gente que falava, eu vou para lá por causa disso. São preços que você paga. Você tem. Eu falo que quando o propósito é espinha dorsal, você não pode abrir mão do seu propósito por nada nessa vida. E a empresa tem o propósito dela muito certo. Agora, foi muito pesado para a gente. Mas qual é o saldo que você faz dessas iniciativas? Que a gente fez outro e nunca mais ninguém mexeu conosco. Então, a gente fez para ter mais 10 e a gente esse ano só não vai repetir porque a gente tem que dar um tempo. Sim. E o saldo que a gente tem é que você vê muito mais negros dentro da empresa. E é uma beleza. Hoje eu fiz um almoço com destaque, por isso eu estava com 50 pessoas que se destacaram. Tinha muitos negros. É incrível, né? Que experiência. É muito pioneiro. E a gente não achava que era tão pioneiro, sabe? Nós mas começamos... Mas é sim. muito. Você fez menção de uma coisa que é um interesse especial da gente. Como é esse grupo de mulheres do Brasil? Conta tudo. Como é que ele começa? Conto, pode deixar. Eu sempre fui política, porque eu sempre acreditei, a NECA também, a gente se encontra em vários movimentos, que política pública é que muda um país. E eu sempre acreditei que a sociedade civil era capaz de mudar um país. Aí, primeiro eu tenho que fazer na empresa, precisava estar dentro de mim, com a minha família, e em Franca. Então, Franca, quando a China começou a ir muito para lá na década de 90, a gente reuniu 80 mil pessoas numa passeata para dar valor, abraçamos a praça. Então, assim, sempre eu fui muito revolucionária de acreditar que juntos, com todo o nível, era melhor. Eu era muito convidada para entrar para partido político. Nunca me filiei a partido político, apesar de ser uma política e de não achar que todos os políticos eram ruins, não. Eu convivi com muito político e com muita gente boa também. Então, assim, eu estava no IDV, que é o Instituto Desenvolvendo do Varejo, que há 20 anos eu ajudei a montar, a única mulher no meio de todos os homens empresários. E eu ajudei a ministra Gleisi Hoffmann. A Gleisi falou, Luísa, vem aqui em Brasília para que o IDV ajude a montar uma casa pronta. Aí quando a gente começou a conversar, ela falou assim, você não quer trazer umas mulheres empresárias para a gente bater um papo? Nem falava em empreendedorismo. E eu sou muito assim, naquela época tinha eu, a Sônia Tieco e mais umas 3 presidentes, já figurinha. Eu falei, nossa, mas eu não vou levar só essas não. E aí eu resolvi falar assim, quantas pessoas eu posso levar? Aí você vê. Aí começou com 15, 20, 30, e aí a presidente ficou sabendo, falou, olha, muda a data que eu quero estar junto. E aí a gente levou 40 presidentes de empresas, mas assim, dona de escola do interior, as meninas de Paraisópolis, Brasília, tudo quanto era lugar que você pensar. O Sebrae me ajudou, o Senac me ajudou. Todo mundo eu pedia para me trazer liderança feminina. Parece que estava escrito, gente. Só que como eu conhecia meia dúzia só, o IDV deu um lanche num lugar para nós antes. Então, era às 3 horas, a gente pediu para chegar às 10, para que a gente pudesse conhecer quem ia lá fazer uma reunião. E meu objetivo com essa reunião, além de conhecer, era dizer, gente, não vamos pensar no nosso segmento, vamos pensar no Brasil, vamos pensar no que é bom, mas nem precisou. Elas estavam muito prontas para isso. E aí fizemos uma reunião, não tinha nada a ver com mulheres do Brasil. E, de repente, as mulheres que estavam lá por causa da reunião anterior falaram, Luísa, vamos montar um grupo, mulheres de Luísa, vamos montar um grupo. E bem no caos, assim. Primeira coisa, nenhum movimento social pode ter uma marca, ele tem que ser um movimento de todos. E falei, posso chamar mulheres do Brasil? Aí o pessoal falou, pode. Mas aquela reunião foi tão boa e foi muito... Por Deus, assim, deu uma cola na gente naquele dia, sem conhecer. Mas primeiro tinha mulheres de todo segmento, tinha uma representatividade. Por intuitiva, não falei, eu vou montar um grupo, e eu sabia que montando um grupo, você tem que ter mulheres de caixa baixa. Você não pode ser só um nível, porque aquele movimento da paz no Rio que eu tinha estudado não deu certo, porque era muito elitizado. Aí nós chamamos Mulheres do Brasil, a gente teve um primeiro problema. Quando você olhava no Google, Mulheres do Brasil, era carnaval, era não sei o quê. Aí a gente tinha 2 formas.
ou mudar o nome ou mudar o que estava escrito lá. A gente falou, nós vamos mudar o que está escrito lá. Olha que E hoje, se você olhar, é totalmente diferente. Então, assim, começou assim. Que ano foi isso, Luísa? Foi 2013. E aí começamos o grupo bem caótico, porque eu sou muito caótica. Eu faço caos para depois dar ordem. Tinha algumas inegociáveis. Nós éramos totalmente superpartidária, não podíamos fazer campanha política, nós podíamos, na nossa rede social, fazer o que quiser, mas a gente não podia falar em nome do grupo, não podia escrever em nome do grupo. Nós tínhamos que fazer acontecer, não era ficar só fazendo diagnóstico. Nós não éramos contra os homens, mas eram a favor das mulheres, então a gente não queria ser contra os homens, e a gente não usava o grupo para benefício próprio. Então a gente não podia sair vendendo nada, sair vendendo a gente, a não ser que fosse uma coisa do grupo para o grupo. Então a gente tinha 5 inegociáveis. Hoje nós temos 154 lugares. Nós estamos em 154 lugares do Brasil. Não, do mundo, 154 unidades. A gente tem em todos os continentes. Nossa, que maravilha. Em todos os continentes. São mulheres brasileiras que moram fora daqui e que acolhe mulheres brasileiras que chega, que está violentada, que não sabe fazer um currículo, e faz ações, se unem para uma ajudar a outra em todo lugar, Japão, tudo quanto é lugar. Ajuda as embaixadas e os consulados brasileiros, que está sendo muito visto. Onde eu chego, eu tenho convite para a embaixada, convite para o consulado, porque as mulheres têm medo de ir até lá. Então, nós fazemos essas pontes para discutir. O nosso objetivo é políticas públicas mesmo. Então, a gente tem 20 causas hoje. E aí, outra coisa que nós não inventamos a roda. Nós juntamos. Então, a gente não forma um movimento de negro. A gente junta todo que existe. Nós não montamos um de violência contra a mulher. A gente junta todos que vê. Então, nós não temos institutos paralelos. Nosso objetivo é juntar. Isso foi muito importante, porque você pode ter todos os movimentos que você se junta ao nosso, que você vai ficar agregada. Nós não criamos instituto, sabe, Sueli, para isso. É genial. Então, assim, é muito genial. Tem uma força política hoje muito grande, que nós temos 129 mil mulheres. Mais de 15 mil que trabalham diariamente, que nem eu dou conta para acompanhar tudo que elas estão fazendo. E a gente escolheu uma causa esse ano que todas as unidades estão trabalhando, que é a violência contra a mulher. Aí é a única causa que tem em todo lugar. É a violência contra a mulher, seja no Japão, seja no Vale do Silício, chego em Londres quando eu chego em Paris. Isso você está vendo em todos os países como uma causa super importante. Não, né? Porque é a única que tem. Você vai falar em educação, que é comum. Não tem. É comum. É comum. Todas as... Eu chego em Londres, eu for para a BBC, eu chego na outra, foi morta uma mulher londrina, não é só brasileira, não é só da coisa. Então, estou sonhando e vai dar certo ainda. Eu já tenho articulado com a mulher do Mandela, com a embaixadora dos Estados Unidos aqui. Eu estou fazendo os meus caus ainda. Em lançar uma equação que há 6 anos a gente não tenha violência contra mulheres e crianças no mundo. Não é só no uma Brasil. Campanha que você é um movimento, não é campanha, não. Um movimento com muita gente, com leis, Nossa, com que tudo. Maravilhoso. No mundo. E agora eu fui procurada pela BR, que querem fazer um movimento contra estupro de meninas em posto de gasolina. Aí eu falei para ele, ok, mas vamos juntar todo mundo? Então a gente juntou 250, governo estadual, municipal, federal, todos os nossos postos de gasolina, todos os movimentos de crianças, né, para poder trabalhar. Como é que nós vamos lançar isso? Tem que unir. Tem que unir. Tem que unir. E essa é a vantagem do Grupo Mulheres. Sim. Ele conseguiu fazer a vacina porque ele não criou um movimento de vacina. Ele se uniu aos que já tinham. Agora a gente está fazendo da HPV. Então vamos fazer um movimento muito grande para as escolas. E nós temos gente trabalhando, né? Nós temos mulheres que trabalham. Então, Luísa, você já citou várias vezes todo o processo de vacinação que você teve um protagonismo grande. Você está falando agora de várias movimentos dentro do Grupo Mulheres do Brasil, e esse contra a violência das mulheres é maravilhoso. Você não imagina o que nós estamos fazendo. Então, como que você fala quando você olha para o mundo empresarial, especialmente, né? Como é que você vê o compromisso do mundo empresarial nesse protagonismo das causas públicas? O que você recomenda e como você olha isso? Neca,
Por que eu comecei esse movimento da violência dentro da empresa? Isso já faz 8 anos, porque nós temos uma TV Luiza, que eu estou de vez em quando lá, eu sempre levo causas para aumentar o nível de consciência. Eu nunca tinha falado da violência, isso eu estou falando há 8 anos atrás. Até que a gente perdeu uma gerente de 37 anos, em Campinas, num shopping muito bonito, de 17 anos de carreira. Denise, aquele dia eu fiquei muito mal, assim, mas eu fico mal, mas é para tomar medida, não é me culpando porque que eu não fiz. Eu estava trabalhando violência já, Sim. mas não no nível. Aí a gente resolveu assumir dentro da empresa. No outro dia eu já fui para a TV, já falei, olha, a morte da Denise não vai ser em vão. No feminicídio. No feminicídio. Eu comecei a acompanhar a família. Aí eu falei, gente, é um perca-perca que eu nunca vi igual. Sim. O filho é terapia o resto da vida. Sim. A mãe fala, puxa, eu fiquei 20 dias lá, não vi nada. Nossos gerentes falam, nunca percebi nada, pegou ela morta. Aí eu comecei a falar, puxa, eu que sou uma pessoa que estou mexendo com isso, custei a levar para dentro da empresa, eu vou dar um jeito de trazer os presidentes de empresa para cá. Aí me uni com outros movimentos, com promotores, fizemos com Mulheres do Brasil e fizemos uma cartilha em 5 passos para você montar e custa muito barato, um movimento dentro da sua empresa. E aí, mas como que eu vou atrair 200 presidentes para poder... Maioria homens. Não, maioria. Para poder trazer para um evento, né? Aí a gente tinha um laboratório muito grande num prédio, eu convidei, olha, eu quero convidar vocês para café da manhã, para visitar a Luiza Lebes e vai ter uma surpresa para vocês. Aí eu levei a Maria da Penha e soltei a cartilha, mas eles visitaram, viu? Tudo Sim. que eu tratei foi cumprido. E o que me assustou muito foi que a maioria não tinha nem conhecimento que isso acontecia. Então, é um processo muito contínuo. E agora fala, tá tendo mais. Não tá, porque um dos objetivos quando a gente montou esse grupo era furar a nuvem, é fazer todo mundo falar que isso estava acontecendo. Porque a mulher não falava que ela sentia mal e os veículos não abriam. O que está acontecendo é que agora está expondo. Certo? Isso foi uma vitória nossa muito grande. Criamos um aplicativo. Nós temos uma linha direta que a gente já... Nunca mais uma mulher foi morta na nossa empresa. E hoje nós ajudamos, isso eu estou falando no Magalu. Sim. A gente todo ano seleciona 20 ONGs do Brasil inteiro que passa por um processo de seleção, onde não só a gente ajuda financeiramente, como a gente ajuda de estrutura. E quem mais nos ajuda são os homens, porque nós envolvemos homens. Mas ele fala, eu achei que eu ia assumir uma loja, que eu ia encontrar margem, lucro e tal, mas eu tive que meter a colher. Eles ligam na nossa central e avisam, porque eles sabem que o nosso objetivo não é prender o homem, é salvar a mulher. Sim. Então, quando você envolve o homem, a gente tem muitas coisas, eles nos ajudam muito. Esse testemunho todo mundo fica assustado de ver. E com isso, a gente vai divulgando. Então, eu acho que as empresas... Você sabe que o ISG mexeu muito com as empresas. Sim. Muito, porque eu nunca pensei, Neca, que eu tivesse viva para escutar o que eu estou escutando. Porque em 2011, quando entrou na Bolsa, eu falava de diversidade, de melhores empresas, de gostar do país... Eles até me escutavam no roadshow, mas não davam $1 a mais, R$1 a mais, EBITDA a mais. Não. O que eu não esperava, e eu agradeço a Deus todo dia, que 10 anos depois recebo questionário da B3 dizendo, vocês têm mulheres, vocês têm negro, você... Sim, e eu estou parte, lúcida ainda, né? eu estou lúcida ainda. Faz parte do formulário e ganha pontos. Ganha ponto, mas eu nunca esperava que eu estava tão distante que eu tivesse bem... Sim, para como eu assistir estou isso. para ver isso. Então, eu tenho tido muita recompensa. Viveu para ver, né? De viver E bem, fez, né? e fez Ainda por- está no movimento para poder ver isso, né? Incrível. Mudou muito também. Sim. O ISG é uma divisória. A gente passou muito rápido por um tema que é a performance, né, da Magazine Luiza no Covid, que foi também uma coisa, uma experiência e uma lição, né, extraordinária. Você podia falar um pouco mais como foi A isso? primeira coisa que a gente fez foi 50% da nossa venda já era digital. Então, nós éramos uma empresa privilegiada na época. Das poucas empresas do nosso tamanho que nasceu física e que desde 2001 já começou a fazer transformação digital na nossa equipe, sem mandar ninguém embora. Então, o que a gente fez? Em 15 dias, eles criaram um aplicativo
para as pessoas que ficaram em casa desempregada. Então, por exemplo, você tinha um parente que estava desempregado. Ele entrava no nosso site, pegava os produtos que eles queriam, saía vendendo para os amigos e ganhava comissão. Apareceram mais de 6.000 pessoas para fazer isso. Aí eles criaram medidas internas, chamaram todos os convênios e falou, nenhum funcionário nosso é para morrer de Covid. E nós temos 40.000 e nem os indiretos. Se for preciso, a gente vai trazer de avião. E demos muita vantagem para eles ficarem em casa. E a empresa vendeu, nunca esperava, mas cresceu 3 vezes mais durante a Covid. E aí, quando chegou em dezembro, nós falamos para mulheres brasileiras, não pode ficar de braço cruzado. Criamos premissas e eu sabia que você tinha que vacinar 75% da população para depois qualquer órgão comprar vacina. Então eu falei, não tem jeito, nós vamos ter que estar alinhado ao Ministério da Saúde. E ligamos para eles e falamos, olha, nossas premissas são essas, mas nós estamos com muita gente aqui para ajudar. E aí veio 3 agências de propaganda, agência de consultoria, advogados, tudo que você pensar. Aí o Nizam falou, olha, você vai ter que ser a garota propaganda da coisa. Eu falei, tá bom, mas eu quero marcar uma data, eu quero até setembro vacinar 75% da população. E as mulheres todas trabalhando e muita gente para trabalhar. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um questionário para todos os 5.670 UBS do Brasil, em 13 perguntas no celular. E eu e várias mulheres pegamos roto, maçonaria, todo mundo que você pensasse, falar com o prefeito, para o prefeito pedir para o UBS responder o questionário. E olha que primeiro milagre que a gente teve. Em 30 dias nós tínhamos 99,99 de resposta. Nossa. Só uma cidade que não devolveu. Nossa, que incrível. Foi assim, um fenômeno. E todo mundo falava o que precisava. Eu preciso de geladeira, eu preciso de caixa térmica, eu preciso de uma barraca, o meu não dá para colocar. Para a vacinação, né? Não, nossa pergunta é o que você precisa você tendo vacina para vacinar até setembro a população. Essa era a pergunta. E eles respondiam. Eram 13 perguntas parecidas com essa. E respondiam no celular. E fazendo movimento para todo mundo responder. Secretaria de Saúde, tudo que você pensasse, você saiu pedindo. E aí nós tínhamos o que cada município precisava para vacinar. E as nossas mulheres questionavam se era aquilo mesmo, se não era, o que precisava. Aí a gente percebeu que a gente tinha que ter 3 tipos de locais. Um, reformando o próprio local, que era o SUS. Outro era só organizando o SUS. E o terceiro era mudando. Que aí eu descobri também que em cada cidadezinha dessa tem um centro esportivo parado. E aí a gente montou 3 esquemas fora e começava a vender. Olha, você quer ajudar um estado? Aqui é assim. E nós conseguimos 60 milhões de reais. E foi muito bonito que a sociedade se envolveu. Tem gente que falava, eu quero dar R$700 para a cidadezinha que nasceu meu avô. Então ele ia na lista, comprava e nós fazíamos o transporte de tudo. A questão é logística. A logística foi incrível, toda nossa, de todo mundo. Em 14 dias, nós abastecemos qualquer lugar de Amazonas, com a ajuda da Coca-Cola, disso. Então, a gente fazia entregar e nós entregamos. Ficou 70 mulheres trabalhando até 6 meses atrás, onde você deu 700, recebia o recibo da prefeitura que o seu produto estava lá. Então, a gente recebeu compliance e tudo. E é tão bonito, gente, que agora eles tiram a foto da geladeira, que tem o logotipo nosso e do Unidos pela Vacina. Fala, Luiz, olha como eu estou usando a vacina. Agora, para outras vacinas. Nós demos hoje caixa térmica, nós demos tudo com termômetro. A gente descobriu uma geladeira que tinha gerador dentro. Nossa, então foi um aprendizado muito grande que a gente fez e deixamos. Eu lembro que você viajou o Brasil também nessa época. Nós entramos até para aprovar as vacinas, porque tinha 4 vacinas para vacinar 40 mil pessoas por dia. Aí os presidentes das vacinas me procuravam e falavam, Luísa, nós precisamos aprovar isso. E a gente fazia nos bastidores para aprovar a vacina que tinha mais para oferecer. Aí eu falava, até setembro nós vamos ter vacinado a população necessária. Aí o pessoal me ligava e falava, você está pondo em jogo o seu nome, o nome da empresa, você é doida, não tem nem vacina. Eu falava assim, eu e mais 3.000 pessoas trabalhando, se não conseguir, vamos dizer assim,
Se não conseguir, nós não ficamos de braços cruzados numa pandemia, nós trabalhamos. O problema não é a gente conseguir, é a gente lutar para conseguir. E conseguimos, sabe, assim, junto com todo mundo, Sim. com todos os movimentos, com todos os governos que Sociedade ajudaram, ninguém faz civil, nada sozinho. Lógico. Agora, conta aqui pra gente, né, como é que é conquistar esse espaço agora no mundo empresarial. Você está contando muito todo o seu trabalho, seu protagonismo no mundo das causas, do propósito, que é incrível, né? Mas conta um pouco ainda, você falou en passant que você era a única mulher, muitas vezes, com todos os empresários, mas como que foi ser sempre a única mulher nesses ambientes de executivos? Porque primeiro eu fui fazer a empresa, para depois sair, porque eu também tinha que dar exemplo, não quer dizer que não tem problema a empresa, mas ela é verdadeira, ela erra, acerta. Então, Neca, eu acho que uma das coisas que me ajudou muito foi eu entender o mundo masculino também. Então, quando eu comecei, eu entendi muito o que era uma gestão mecânica, onde eles podiam falar que não sabia, não podia falar que tem um filho doente, não podia falar que não tinha. Era um mundo de muita carcaça, onde o poder era uma coisa muito séria, mais do que o dinheiro, o status era muito sério. Então, novinha ainda, eu falava, eu não quero ser isso. Eu não quero que isso me corrompa. Então, assim, o que me ajudou foi conhecer esse mundo masculino que eu entendo eles, mas Sim. eu também não deixo passar. É isso que eu quero te falar. Mas como é que é Aí não eu vou deixar te explicar. passar? Não é deixar passar, é o seguinte, eu estou numa reunião que eu falo, nossa senhora, mas é machista demais. Só que ao ver de eu sair me lamentando, eu levantava a mão. Agora eu sou conhecida, eu estou falando, quando uma menina do interior falando porta, portão, que não tinha família tradicional, Sim. eu levantava a mão e falava, é bom vocês me ouvirem que eu tenho uma ideia boa para dar para vocês. Eu me posicionava. E aí eles ouviam? Mas lógico, não tem como eu ver, eu sou simpática, eu não sou antipática. Eles viam que eu não estava competindo com eles, que eu estava... Porque internamente eu passava isso. Eu não estou falando que vocês são ruins, estou falando que vocês não entendem uma outra linguagem. No fundo eu queria falar isso. Era bom vocês escutar. Né? Até hoje eu falo, e eu não tenho medo do confronto. Não você tenho. diria que mulheres como você, quando estão humanizam esse ambiente? Eu acho assim, no começo eu tive muitos problemas até quando eu saí falando de cota. Nossa, teve uma vez que eu tive que, quase que uma me bateu e quase que eu bati nela. Porque parecia que cota eu estava, assim, protegendo. Eu falava, tá bom, eu protejo se você der oportunidade de igual para igual. Então foi muito pesado para mim, até com algumas mulheres. Mas eu também nunca achei que mulher não era amiga de mulher. Mulher sempre se aliou. Foi outra crença que puseram dentro da cabeça da gente. Então, assim, se eu tinha umas 3... Então, assim, quando a mulher não queria ser o masculino, ela ajudava muito. Porque, assim, fala, nossa, mas ela é tão brava. Eu falo, vocês falam isso se for um homem? Mas com muita doçura e força. É diferente, eu não faço, vocês não prestam, vocês estão me perseguindo. Eu acho que isso ajudou eu entender o mundo masculino que eles foram criados, que é empatia, né? Eu entender o outro no mundo do outro. E falar a verdade, né? Até hoje eu falo pro meu presidente, você está sendo machista, olha aí, cuidado. Luísa, eu não sou. Não, você pensa que não é, mas Eles é. nunca são. Você pensa que não é, mas é. Isso é radicado dentro de vocês, é ano que tá aí. Presta atenção que você é. Então eu levo nesse lado e todo mundo para escutar, né? Então vamos falar de coisa boa, da tua biografia com Pedro Bial. Então você sabe que assim, todas as empresas me chamavam assim, para fazer uma biografia. Primeiro que eu tenho muita dificuldade de contar, porque para mim o que passou, nem lembro muito mais. E segundo que eu não queria ficar 2, 3 meses parada para ficar fazendo um livro. Aí quando o Bial me chamou, ele já sabia disso. Ele falou, eu não vou te ocupar mais do que 2 dias. Eu vou pôr uma equipe de jornalistas perguntar durante um período para quem trabalhou com você, para quem trabalha na sua cidade, para São Paulo, para todo mundo, para fazer uma pesquisa, para ser através deles isso. Aí eu peguei e aceitei, mas não dei muita confiança com isso também não. Mas o que eu fico mais feliz hoje, eu sou
até começo a me emocionar, eu fui muito ligada na minha tia. Eu aprendi que era memória perdida, eu optei para levar ela para todo lugar, ela ia para a loja, ia quase todo fim de semana para São Paulo, ela vinha para cá, ela ia para o escritório, tudo de cadeira dela, com demência, comendo com babador, eu levava. Foi uma opção. Tinha uma equipe muito boa e me ajudou muito. E gozado que ela sempre admirou muito a Rede Globo, por causa da qualidade. Aí quando chegou no fim, era um 7 de setembro, acho que fez 3 anos agora. Os jornalistas me ligaram e falaram: Luísa, a gente já teve com a sua tia, a gente já teve com você, mas eu queria ter você com a sua tia junto. Aí eu falei para eles: olha, eu até vou ficar, esse feriado ela vai ficar lá, eu vou ficar, que eu tenho um casamento, 7 de setembro que é terça, eu tenho um casamento dia 6, mas eu não garanto nada, porque tem dia que ela dorme o dia inteiro, tem dia que ela não recebe ninguém, ela não está bem, eu não posso garantir, vocês vão para lá sem eu garantir nada. Aí chegou numa quinta-feira à noite, eu ia chegar na sexta, eles foram para Franca. Olha, a gente tem que estar escrevendo mesmo, nós estamos aqui no hotel. Se der, deu. Chegou no sábado, ela estava bem legal. Aí eu falei: porque você tem que trazer a memória antiga. Eu falei: tia Luísa, tem 2 jornalistas aí da Rede Globo que quer te entrevistar. Ela falou: a mim? Eu falei: é. E ela tinha uma memória de qualidade, de coisa boa. Ela elogiava as empresas que tinham coisa muito boa. E aí eu falei para eles: eu acho que vai dar para você vir aqui na minha casa, ela vai almoçar aqui. E gozado que uma tinha tatuagem, ela não tinha filtro, ficou pior. Ela detestava tatuagem. O outro era meio gordinho, ela falava, mesmo pros magos, ela falava: você tá gorda, hein? E eu preveni eles que ela ia... Estava liberada pela... Porque eu falei: olha, vocês sabem que ela já não tinha filtro, ela ficou sem. Como eles eram da Rede Globo, que ela gostava muito, eu falei assim para poder... Não falou que ele era tatuado, não chamou ele de gordo, achou ele lindo. E o último capítulo do livro, ela falou tudo normal. Olha que incrível. Então, assim, imagina hoje que ela se foi e que eu fiquei até o fim. Que presente que eu tenho. Eles não mudaram um texto do que ela falou, o último parágrafo do livro. Ela falou tudo, o que ela achava de mim, como que era, o que ela achava... Mas como ela tivesse super porque lúcida. Vem lances de memória. Quando você traz o passado, você consegue botar elas no presente. Por isso que eu optei para fazer isso. Então, assim, para mim, eu sou muito grata. E a gente não escreveu o livro dela. E agora vocês não sabem o que eu vou fazer. A casa de morada dela é vizinha do Magazine Luiza, de Franca. Em Franca. É, uma casa antiga, mas ela pôs elevador, tudo dela era bom. Eu vou fazer uma escola porque ela falou: eu não quero museu. Ela mandou até depois de morta. Eu não quero museu. Eu vou fazer uma escola de vendedoras Luísa Trajano Donato, mas para a cidade. Eu acho que vai ser e aí vai ter coisa dela, tem muita fita gravada onde ela fala. Que legal. Ser honesto, isso não é vantagem nenhuma, não. Honestidade tem que ser natural, não é vantagem. Eu vou convidar vocês para a inauguração ano que vem. Muito lindo. E eu acho legal, não é? Super. E vamos abrir, porque eu acho... Uma homenagem para ela. E ela gostava, e é uma família que gosta de ser, e junto vai ter coisas dela, vai ser na casa dela. E eu acho que ela vai ficar feliz de ver. Nossa, um belo lindo. Queremos ir. Aí, ao lado da biografia, tem também que em 2020 você ganhou o prêmio Personalidade do Ano. Como foi esse prêmio? Ô, Neca, a gente tinha acabado de fazer a primeira sociedade com Pedro Moreira Salles. Aí o Pedro foi para Franca, minha tia sempre recebeu na fazenda dela, ficou muito ligado com a gente. E ele foi ser o homem do ano. E eu lá do interior fui com a minha filha lá para Nova York, o homem do ano. Chamava o homem do ano. Eu nunca pensei, Sueli, que um dia eu ia receber o mesmo prêmio. Nunca me passou pela cabeça. Imagina, uma menina do interior acabou de fazer uma sociedade com um banco, que não faturava tanto ainda, e 20 anos depois eu fui recebida como a personalidade do ano. E agora eu estou lutando para pôr outra mulher lá o ano que vem. Estou muito firme nisso, que eu não quero ser a única. Toda vez que eu recebo um prêmio, primeiro eu sou muito grata que eu não recebo ele sozinha, assim, de coração. Sim. É tanta gente que está comigo, que ajuda, que reza, que manda, que eu fico muito feliz. Mas eu não me envaidece a ponto de achar... Eu acho que ninguém tem nada, você está de. Sim. E, ao mesmo tempo, aumenta a minha responsabilidade. Então, assim, isso de reputação, eu luto muito para isso. Eu tenho muito cuidado com o que eu vou fazer. Se eu erro, eu peço desculpa. Então, eu sou muito grata. A vida me proporcionou muita coisa, assim,
sabe? Eu sou muito grata. Eu acho que gratidão é uma coisa que está muito dentro de mim. Eu não reclamo, eu não falo que eu estou cansada, sabe? Uau! Então, é um bom momento para perguntar. Como tem sido envelhecer para você? Natural. Eu não sinto que eu estou envelhecida. Eu sinto que eu estou com experiência, mas eu me acho até mais bonita que eu era mais nova. Que ótimo. Adorei. Que bom. Eu acho que eu melhorei mais. E agora que eu perdi 12 quilos, todo mundo está me elogiando tanto. Eu percebi. Eu também Está me elogiando tanto, Sueli, que fala, como Tá você gatona. tá bonita, você fez alguma coisa? Eu falo, obrigado, porque a mulher tem razão de falar, ai, mas não tô não, essa roupa é baratinha. Sim. Porque a gente tem mania de Se ficar, desqualificar. aí ela falou, É a síndrome da impostora. da impostura, é impressionante, mas a gente que se permite, né? Fala, Luísa, o que você fez? Ah, eu emagreci, nossa, você tá tão bonita. Eu falo, ai, tem todo mundo me achando, eu acho que eu tô me achando também, viu? Obrigada. Legal. Que bom. Muitíssimo obrigada. Foi uma por essa- delícia. Que delícia. Foi uma Obrigada delícia. a vocês, gente. Eu me muito senti bom. muito em casa. Obrigada. Delícia. Desculpa as batidas de mesa, mas faz parte. Que história, Depois eu que fiquei vida. Ela é uma graça. Ela é uma graça. A gente te agradece por acompanhar o Escute as Mais Velhas. Siga o podcast no seu aplicativo de áudio favorito para não perder nenhum episódio. Nas redes sociais da Fundação Tite Setúbal, @Fundação Tite, e da Rádio Novelo, @Rádio Novelo, você pode repercutir o podcast, deixar comentários, elogios e críticas sobre as entrevistas. Escute as Mais Velhas é um podcast da Fundação Tite Setúbal, produzido pela Rádio Novelo. A coordenação e produção são da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thompson Devô. A direção executiva pela Rádio Novelo é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. E a gerência de produto é da Juliana Jäger. A montagem desse episódio é da Luísa Silverstrini e a sonorização e mixagem são da Mariana Leão. A trilha sonora original é da Estela Nisrin. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro com apoio da Isabel de Santana. A identidade visual é da Larissa Ramos. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. E a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A pesquisa deste episódio é da Tainá Mesquita. Essa entrevista foi gravada no Estúdio Trampolim, em São Paulo. A gerente de comunicação da Fundação Tite Setúbal é a Fernanda Nobre. Eu sou a Neca Setúbal. E eu sou Sueli Carteiro. A gente se encontra no próximo episódio.